Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta segunda mesa temática deste segundo dia do Seminário de Educação Legislativa e a 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. Mesa que tenho a honra de dividir com os professores André Rebem Sattler Guimarães, aqui ao meu lado direito, e o professor Ricardo de João Braga. Daqui a pouco a gente vai às apresentações de fato. Eu antes preciso dar alguns avisos e já estava me esquecendo de me apresentar também. Meu nome é Fabiano Schwartz, atualmente coordeno a pós-graduação da Câmara dos Deputados, que é o nosso tema de hoje. Mas vamos aos avisos. O Seminário de Educação Legislativa e 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados é um evento realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, com o apoio do Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado Federal, e da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e permanecerá disponível para visualizações futuras. As perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados e o link está disponível nas cadeiras do auditório e na descrição do evento no YouTube. E para efetuar o registro de presença, os participantes devem acessar o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa e o link está disponível na entrada do auditório e na descrição do YouTube. Parece que o sistema estava fora do ar até pouco tempo, mas já recebi aqui o comunicado de que voltou a funcionar, ok? Então, pessoal, essa mesa de hoje é intitulada Pós-graduação na Câmara dos Deputados e os 10 anos do mestrado profissional em Poder Legislativo. Retrospectiva e perspectivas. Eu tenho aqui comigo, como disse, grande honra de dividir com os professores André Sattler e Ricardo Braga, que já estiveram à frente da pós-graduação, respectivamente o André de janeiro de 2012 a março de 2016, e o Braga de março de 2016 a março de 2017, mas ambos foram lotados na Copos, me corrijam se eu estiver errado, desde 2009. Ou seja, eles viveram muitas histórias na coordenação de pós-graduação. Participaram da concepção e da criação do mestrado profissional em Poder Legislativo, que nós temos enorme alegria de celebrar os 10 anos de existência do mestrado com a nota 5 da CAPES, que é a nota mais alta para mestrados profissionais. Então, existiu uma trajetória para que isso fosse conquistado. E tanto o André quanto o Ricardo Braga, também o professor Rildo Cosson foi convidado para essa mesa, mas hoje ele está em um outro evento, se não me engano, lá no Pará, não pôde vir, mas mandou saudações a todos. Então, é com base nessas histórias, nessa troca de ideias, como diz lá em Minas Gerais, vamos contar uns causos por aqui, e a dinâmica dessa mesa, né, se dará mais ou menos com 10 minutos de fala de cada um dos professores e da minha fala também. A partir de então, nós vamos coletar perguntas da plateia, vamos estimular aqui um bate-bola, que é sempre a parte mais divertida de uma mesa, de um debate. Eu ainda tenho alguns avisos para dar, né? O primeiro é que já está disponível na página do evento os anais do nosso Seminário de Educação Legislativa e dessa 12ª jornada. Então, para quem quiser, já tem ali o link, www.câmara.leg.br/eduleg22. E também tenho o prazer de anunciar a nova página da revista Eleges e também a nova política editorial da revista Eleges. E já aproveito para fazer o reconhecimento a todos aqueles que contribuíram, colaboraram para a revista Eleges ser o que é hoje. Então, o professor André me ajude a lembrar, mas os editores começaram pelo professor Rildo, depois o professor Roberto, depois o professor André.
E desde 2015, o professor Braga chegou a ser editor, não me lembro. Desde 2015, o Antônio Barros assumiu a responsabilidade da edição da Eleges, sempre muito, como todos os demais, comprometido com o avanço, com a visibilidade da revista. O professor Antônio Barros diversas vezes tentou a indexação nessas plataformas de maior alcance, como Cielo e Scopus. E essa nova roupagem da Eleges, né, não é só uma carinha nova, vem acompanhada de uma nova política editorial um pouco mais exigente, mas que se adequa aos critérios desses grandes indexadores. E houve um trabalho muito grande aí de um grupo que foi conduzido em conjunto com a Tatiana Azevedo Maia, o professor Mauro Moura, o professor Antônio, a professora Terezinha, Cristiano Ferri e a professora Cristiane Bernardes. E acho que o resultado ficou bom, até porque não há um resultado oficial ainda do Qualis, do novo Qualis da Eleges, que é o extrato que é dado aos periódicos científicos. Mas há um indicativo de que a Eleges, hoje B2, né, vai para o extrato A4. Então, é mais uma conquista aí que vem de uma sequência de histórias que nós vamos conversar hoje um pouco com vocês. Espero que vocês tenham bastante curiosidade sobre o assunto. Nós estamos pessoalmente envolvidos com isso, então vibramos com essas coisas, né? Mas esperamos que vocês, como alunos, como professores, como pretendentes a futuros alunos e professores também, que esse debate, essa conversa seja bastante esclarecedora e possa motivar vocês a fazer bastantes perguntas. A dinâmica dessa mesa, então, né? O professor André inicia contando sua história aí, 10 minutos. Passo a palavra para o professor Ricardo Braga, depois eu falo um pouquinho e a gente começa um bate-bola. Ok? Professor André, muito obrigado por ter aceitado o convite. Repito, é uma honra poder recebê-lo no dia de hoje. A palavra é sua. Obrigado, Fabiano, Ricardo. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco da minha história aqui na Câmara, que se mistura com a história da pós-graduação. Bom, eu cheguei aqui em 2009, em 2009, e eu fiz o concurso meio às cegas, assim. Eu fiz concurso para a Câmara dos Deputados, eu não sabia nada, absolutamente nada da Câmara. Eu nem fazia ideia que a Câmara tinha treinamento, assim, enfim. Então, quando eu cheguei, eu vim de uma universidade. As pessoas olharam esse fato, falaram, vem de uma universidade, vamos pôr no CEFOR e vamos colocar lá na pós-graduação. E aí foi uma surpresa, né? Tem uma pós-graduação, existe o CEFOR, e fui, né? E fui tentar entender um pouco, como assim, né? Existe uma pós-graduação no CEFOR? Porque minha vida era só de universidade, então não tinha essa referência. Aí fui tentar entender. E essa tentativa, acho que é importante recuperar, porque ela ajuda a gente a compreender algumas coisas, né? O sistema brasileiro de pós-graduação foi organizado na década de 60. O Conselho Nacional de Educação teve esse desafio, nomearam um parecerista, que foi o Sucupira, e o Sucupira deu um célebre parecer Sucupira, que é o parecer fundante, né, da pós-graduação no Brasil. O Sucupira, ele olhou vários modelos, olhou para o mundo e tentou reunir várias experiências, olhou para a experiência norte-americana, mas preferiu se pautar pelo modelo europeu da época. E aí o Sucupira, então, propôs uma pós-graduação estrito sensu, o próprio termo tem um quê assim, de já dizer que são as coisas, né? Uma pós-graduação no sentido estrito, que seria o mestrado e o doutorado.
como o modelo francês da época. Já até mudou um pouco o modelo europeu, mas na época, né? E, a partir disso, concebeu-se a criação da CAPES, uma autarquia com bastante independência, vinculada ao MEC, mas com muita independência, para cuidar dessa pós-graduação em estrito sensu. A CAPES, para quem entende, ela é parte do fenômeno no Brasil chamado insulamento burocrático. Eu quero criar uma área relativamente protegida de influências políticas, com bastante independência. Criou-se a CAPES para cuidar dessa pós-graduação em estrito sensu. Mas o Sucupira também viu que aconteciam outras coisas após a graduação que não poderiam ser chamadas de mestrado, doutorado, estrito sensu. Ele, então, falou, sentido amplo, lato sensu, existem outras coisas aí. E aí ele basicamente identificou cursos livres, cursos de extensão, tem vários nomes. Acontece pós-graduação e façam o que vocês quiserem aí. E ele se pautou, nesse caso, por carga horária. Ele falou, olha, agora, se fizer 180 horas de curso, nós vamos chamar isso de aperfeiçoamento. E se fizer 360 horas de curso, nós vamos chamar isso de especialização. Então, uma coisa bem assim, ampla. E aí eu fui entender como é que a Câmara entrou nisso, porque aí a pós-graduação, lato sensu, ela durante muito tempo foi quase que uma terra sem lei. Assim, as pessoas se pautavam pela carga horária, mas faziam o que queriam. Depois o MEC foi regulamentou alguns aspectos básicos. Tem que ter a carga horária, mas tem que ter um trabalho de conclusão, tem que ter uma quantidade mínima de professores titulados, enfim. Mas o MEC tinha aberto a brecha para que instituições não educacionais fizessem lato sensu. Por quê? Porque tinha muita pressão, hospitais, particularmente hospitais que tinham médicos muito bem formados e que queriam oferecer cursos aproveitando a estrutura dos hospitais, né? E aí o MEC abriu essa brecha. Instituições não educacionais vão poder fazer lato sensu. E como as coisas no Brasil acontecem às vezes, né? Essa brecha virou uma coisa sem controle. Assim, até barzinho da esquina estava oferecendo pós-graduação lato sensu em gastronomia. Ficou uma coisa assim, né? E também, como acontece no Brasil, quando o MEC viu que a coisa estava sem controle, o MEC simplesmente pega e corta de todo mundo. Acabou, não vai ter mais isso. E eu cheguei aqui mais ou menos nesse panorama, estava nessa discussão. O MEC simplesmente corta. Agora, há males que vêm para o bem. Aí, quando o MEC cortou, as escolas de governo, lideradas pela ENAP, a ENAP teve um papel importante nesse momento, começaram a se reunir muito, se reunir para como nós vamos lidar com isso. E essas reuniões foram muito assim, de busca da identidade das escolas de governo, o que as escolas de governo pretendem, o que elas são de fato, o que elas pretendem, como elas querem trabalhar a pós-graduação. E funcionou também como lobby perante o MEC. Esse grupo pressionou muito o MEC. E o MEC, então, nomeou uma comissão, que até eu tive prazer de fazer parte, para pensar as regras do que seria possível uma pós-graduação lato sensu nas escolas de governo. E, felizmente, o final foi feliz, o MEC acabou aceitando a figura de escolas de governo oferecendo pós-graduação lato sensu, seguindo agora um conjunto de regras que permitem as instituições serem um pouco mais bem avaliadas, né? Então, foi um movimento interessante, que eu acompanhei bastante, e tem alguns detalhes, assim, só para registrar as peculiaridades, né? Nesse momento que estava cortado, não podia, e as escolas de governo se reunindo para discutir o assunto,
Aí sai uma notícia, o Senado aprovou uma pós-graduação lato sensu. Eu falei, mas como o Senado aprovou, está cortado. Aí, assim, vamos descobrir, na época o presidente do Senado era o Sarney, o diretor do ILB tinha um acesso fácil ao Sarney, falou com o Sarney, Sarney falou com o ministro da Educação, o ministro da Educação aprovou um lato sensu para o Senado, que estava cortado, né? Ninguém tinha. E, engraçado, assim, o Ricardo Sena está ali, Ricardo Dias, uma semana depois vem uma equipe do Senado aqui conversar com a gente, nós temos que criar uma pós-graduação, não sabemos como fazer. Aí falou, não, a gente ajuda, a nossa experiência aqui ajuda. Mas, enfim, só para mostrar como é que o Brasil funciona às vezes, né? Outra peculiaridade aí, dentro dessa nova regra, as instituições tinham que se credenciar, né? Aí vamos fazer o processo de credenciamento, um processo longo, no sistema, tipo imposto de renda, bem chatinho, assim, se não preenche um, não avança. Aí tinha lá estatuto. Aí a Câmara não tinha estatuto. E assim, se não preenche, não avança. Aí vai. Aí marcamos uma reunião no MEC, né? Vamos lá no MEC, a Câmara não tem estatuto, tal, enfim. Aí o moço lá do MEC, mas como é que vocês provam que a Câmara existe? Na minha cabeça, não falei, mas deu vontade de falar. Falei assim, olha aí pela janela. Aí. Não falei, mas enfim. Acabou que mandamos a Constituição. A Câmara, pensamos, o Estatuto da Câmara é a Constituição, está aí dizendo que existe uma Câmara dos Deputados, né? Aí avançamos um quadradinho. O outro quadradinho assim, é personalidade jurídica, porque aí as instituições têm assim, comunitária, confessional, sei lá o quê. Personalidade jurídica. Aí fomos na então ATEC, que era a assessoria de diretoria geral, chamava ATEC. Hoje até acho que mudou, né, um pouco. 4 horas de discussão com os advogados da ATEC, filosofia do direito. A União não tem personalidade jurídica. Mas como é que faz? Não tem. Aí, por que não tem? Responsabilidade do Estado, Hobbes, aí um negócio, 4 horas de reunião, discutindo a personalidade jurídica. Não tem. Mas a Câmara tem um CNPJ, que é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não, isso aí é para facilitar. Não tem, a Câmara não tem personalidade jurídica, não tem, mas tem um CNPJ, é coisa de Brasil também, né? Para facilitar, você tem que ter o CNPJ. Mas eu contei esses casos para a gente entender que, às vezes, há uma dificuldade de você compatibilizar uma experiência nova, que é um curso de perfil educacional, o único no mundo, reconhecido pela entidade equivalente governamental, né? O Ministério da Educação nosso, em cada país. É o único do mundo reconhecido por essa entidade, né? E você compatibilizar isso com a burocracia clássica, que é o Estado brasileiro, né? Seja na Câmara, seja no MEC. Então, você conseguir fazer as duas coisas dialogarem, às vezes exige um grau de criatividade. Assim, põe um CNPJ aí qualquer, não tem personalidade jurídica, mas tem CNPJ, enfim, e todo mundo dorme tranquilo com isso e a gente acaba conseguindo fazer avançar. Agora, só para já caminhando para finalizar, estou controlando meu tempo ali, como eu disse, parecer sucupira, as duas coisas, perante o MEC, são completamente dependentes. Assim, eu vou tratar de pós-graduação lato sensu, é no MEC, tem a secretaria. Vou tratar de mestrado e doutorado, é na CAPES, uma coisa praticamente independente. Mas aqui, para nós, assim, para dentro, a experiência de ter o lato sensu durante muitos anos, funcionando regularmente, cumprindo os requisitos de titulação, trouxe professores para se encontrarem, para se reunirem, para se conhecerem, e foi essa experiência do lato sensu que possibilitou que a Câmara tivesse massa crítica de docentes com titulação, com produção, para apresentar um pedido de mestrado. Então, apesar das coisas serem independentes para fora, para dentro, elas tiveram um caráter muito orgânico. A partir do lato sensu,
você conseguiu alcançar esse corpo de docentes que conseguiu elaborar uma proposta que articulasse de uma forma lógica as três grandes vertentes que apareciam nos cursos de lato sensu, que acabaram virando as três linhas de pesquisa, que eram docentes com experiência em gestão pública, virou a linha 1, né? Docentes muito ligados ao direito e ciência política hard, que virou a linha 2, e docentes muito ligados à comunicação e outras áreas, pensando sobre democracia, enfim, que acabou virando a linha 3. Mas essa experiência da articulação do projeto foi muito facilitada e muito possibilitada pelo funcionamento do lato sensu. Então, as coisas aqui caminharam juntas. Mas foi assim, uma experiência nova, interessante. Sempre falo dela com orgulho para fora, porque continua sendo um único mestrado reconhecido no mundo. E, felizmente, estamos aqui, celebrando 10 anos de aprovação, 9 de funcionamento, né? E acho que isso. E 25 do CEFOR. Bem, também é com grande honra que recebo o professor Ricardo Braga, que vai contar aqui a sua experiência, não menos interessante que a do professor André, porque viveram isso juntos, né? Professor Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Queria já aproveitar para cumprimentar você e, na sua figura, todo o CEFOR, a equipe ali, meus xarás, um bando de Ricardos e outros tantos que somos, né? Pelo sucesso aí dessa nota 5, que é algo realmente para se celebrar, pois significa muito para esse mundo no qual a gente transita. Queria cumprimentar a todos que estão nos assistindo, é sempre um prazer poder trocar essas ideias, disseminar essas discussões, tanto mais no país sofrido que nós somos em termos de cultura democrática, conhecimento democrático, que a gente teve até a oportunidade de ouvir na mesa anterior. E eu gostaria de fazer um agradecimento também, um louvor ao SED. Eu estou no CEFOR, em contato com o CEFOR há 15 anos, pelo menos, ou mais, e o SED é um parceiro que sempre nos ajudou no mais alto nível de comprometimento e resultado. Então, eu nunca me canso de elogiar o SED, e eu acho que, como servidor da Câmara, é algo para a gente se orgulhar. Não conheço uma pessoa que tenha tido experiências ruins com o SED, e conosco eles interagem e nós nos animamos mutuamente. Eu vou fazer uma fala um pouco menos causo do que o André, até porque o André é mineiro, embora eu seja um caipira do interior de São Paulo. A gente também gosta de causo, mas ele é mais especialista em pão de queijo e causo. Eu vou falar rapidamente um pouquinho do que eu entendo que é o mestrado e depois contar um pouco das nossas frentes de desafios que foram enfrentadas e continuamos até hoje. Eu, quando entrei aqui no CEFOR, foi em 2007, 2008, alguma coisa assim. Eu, ao contrário do André, não tinha experiência nenhuma em educação. Eu descobri que eu gostava de dar aula. Eu gosto de trocar ideia, estar junto ali com as pessoas, me anima a estudar para poder cumprir bem esse papel de professor. E, chegando aqui, que eu fui aprendendo. E uma das coisas que eu achava sempre curioso era quando a gente tinha que preencher os papéis para dizer assim, por que é que vocês estão gastando recurso num curso de especialização e depois
por que é que vocês estão gastando recurso para um mestrado? Aí a gente vinha com uma descrição do egresso, o Sena e o Dias podem me ajudar ali, para capacitar em alta formação, capacitação, bababá, bababá. Um negócio assim todo, como diz um amigo meu, um invertebrado gasoso, né? Não dava muito para saber. Porque, na verdade, o Cefor ele tinha uma cultura já de cursos muito mais práticos. Alguém vem aqui estudar Excel, não sabia nada de Excel, daí a pouco ele sai fazendo planilha, cálculo, né? Isso é muito mais fácil de justificar. Mas como é que você justifica uma especialização e um mestrado? E hoje eu tenho bem mais clareza do que significa aquela coisa que a gente tentava pôr no papel e que a gente não conseguia pegar. Mas hoje já fica bem mais claro. Meus parabéns também ao mestrado por já ter formado mais de 100 mestres. E não sei quantos alunos que se aproveitaram da especialização, de cursos, disciplinas como aluno especial. Isso é um público que dissemina ideias e práticas. Isso é um público que se aproxima ali do formador de opinião. E para a nossa democracia, que ela é indigente em termos de valores e cultura democrática, você ter 100 pessoas, mestres em poder legislativo, andando por aí, falando com gente, são pequenas sementes muito ricas, com potencial germinativo grande, para disseminar uma ideia diferente do que é o legislativo, do que é o parlamento. Inclusive, eu já tive experiências aqui no Cefor de gente que vem assistir os cursos do Cefor, as palestras, e fica assustado de ver o que os servidores falam. Porque, sendo claro, existe aquele discurso de louvor à Câmara, mas aqui, muitas vezes, a gente está falando do que a gente entende que poderia ser melhor, do que deve ser reformado, do que deve ser mais bem feito. A crítica. E a pós-graduação do Cefor sempre foi um espaço de crítica, e continua sendo até hoje. Então, você colocar no mundo aí fora 100 mestres, não são 100, né, Fabiana? Mais de 100 hoje. Olha, 118, eu estou desatualizado. É muita coisa. São 10 anos de trabalho, mas é muita coisa. Quem olha de fora pode falar, pô, 100 pessoas, 10 anos. Não, mas é muita coisa, porque essas pessoas elas são nucleadoras de ideias e práticas. Passando agora para a segunda parte aqui que eu gostaria de falar, do curso de mestrado especificamente, eu queria também começar aqui lembrando do Rildo, professor Rildo Cosson, e fazendo um elogio ao Rildo, que sempre foi uma pessoa com uma cabeça muito ativa e um coração muito engajado. E é ele que criou a pós-graduação. O Sena e o Dias estiveram ali ao lado dele desde o início, mais o Dias, né, do que o Sena acho que chegou um ano depois. Mas o Rildo tinha esse compromisso e muito do que aconteceu depois foi plantado por ele. Eu acho que isso a gente precisa lembrar nesse momento aqui de 10 anos. Infelizmente, ele não está podendo participar conosco. O Rildo, lá pelas tantas, chegou para nós e falou, a gente tem que fazer um mestrado aqui, como é que vai ser? E ele me ouvia, até se ele estiver nos assistindo aqui, ele pode criticar isso, mas o Rildo, eu percebi que ele não ouvia muita gente, não, mas a mim eu tive a sorte dele me ouvir. E a gente se preocupou, desde o início do mestrado, com o processo de legitimação. Eu me lembro, sentado na sala do Rildo, como que nós vamos fazer esse mestrado? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ter uma ideia do que vai ser. E a gente combinou, falou, vamos fazer, ao invés de sentar aqui 2, 3 pessoas, vamos fazer colegiados para discutir os assuntos. E nós criamos um colegiado permanente, que era um grupo de doutores,
funcionários da Câmara já titulados com doutorado, para começar a pensar isso e já estruturar o famoso APCN, que é o formulário em que você chega na CAPES e apresenta um pedido de curso novo. E esse pequeno grupo de doutores, alguns depois nem gostaram mais de participar, saíram, outros se animaram muito. Me lembro do Antônio Barros, um grande colaborador, grande amigo, estava lá desde o início, pensando. Mas a gente tinha uma preocupação de abrir para a Câmara essa discussão. E nós fizemos 2 ou 3 plenárias, foi aqui mesmo. E vinha gente de todo tipo. Tinha quem queria ser... Não encheu, não, viu, gente? Não foi show da ninguém famoso, mas vinha um bocado de gente. E alguns queriam ser alunos, outros queriam apenas colaborar. Me lembro de vir professor da UNB, a professora Débora Messenberg veio, gente que queria ser docente, e a nossa preocupação com aquele processo todo era ter um APCN de qualidade, mas também uma legitimação, porque nós estávamos criando algo novo dentro de uma burocracia gigantesca que é a Câmara. E nós sabemos que essas coisas só sobrevivem se legitimadas dentro da organização. Vou acelerar um pouquinho, Fabiano, que acho que já deu uns 9 ou 10 minutos. Não, pode, o André falou 14, pode... então, obrigado. E mandamos o famoso APCN e tivemos 2 surpresas. Primeiro, que ele foi aprovado de primeira. Não sei se estava bom mesmo ou se foi efeito rebote do Senado lá. Falaram, de repente, esses caras são amigos de quem é amigo do Sarney. Mas eu sei que a gente ficou surpreso de já vir aprovado logo de primeira, porque não é usual ser aprovado logo na primeira tentativa. E a segunda surpresa é que nós tínhamos certeza que a gente ia estar na área interdisciplinar da CAPES. E nós fomos aprovados pela área de ciência política. Eu estou chamando a atenção desse ponto porque ele vai ter alguns desdobramentos depois. E ficamos muito felizes, satisfeitos. Nessa época, o Rildo saiu da coordenação e passou a bola para o André, e o André seguiu implementando isso. E eu brinquei ali antes que eu ia elogiá-lo, e estou aqui elogiando, porque fez isso muito bem, de uma forma muito leve, inteligente. E passamos para a fase seguinte do mestrado. A gente tinha 3 frentes de legitimação ainda, de desafios a avançar. A primeira frente foi o alunado. A gente falava, será que vai aparecer alguém para fazer esse curso? E, para nossa sorte, foi aparecendo. Daí a pouco, acho que no segundo semestre, o André teve a ideia de criar a figura do aluno especial. No início, eles eram poucos, depois foi crescendo, crescendo, a ponto de hoje a gente, infelizmente, não dá conta de atender todos que gostariam de ser aluno especial aqui do nosso curso. A pandemia, nesse sentido, foi um pouco paradoxal, porque ela nos afastou aqui das salas de aula, mas, permitindo o ensino remoto, ela fez com que a gente atingisse públicos que estavam distantes. Hoje, a gente tem aluno de assembleias Sergipe, Pernambuco, Câmara Municipal de Diadema, estou me lembrando de alguns aqui, mas nós tivemos essa penetração. O ensino remoto, eu acho que fica como uma grande questão, não só para nós, porque nós não somos capazes de fazer verão, nós somos uma andorinha, mas a CAPES precisaria avaliar isso, porque aumentou muito a amplitude do nosso mestrado. E eu já amarro isso com o seguinte, além da gente formar pessoas que estão aí pelo mundo dizendo o que
deve ser o poder legislativo e ajudando a qualificar o debate público, eu conversei com o Fabiano outro dia e falei, olha, eu entendo o mestrado como uma galinha dos ovos de ouro em termos de legitimação da Câmara como instituição. Isso é muito bom. A gente é reconhecido por um bom trabalho, por um trabalho que não era feito por ninguém, a gente entrou numa lacuna. Então, nós temos hoje uma certificação da CAPES nível 5, nós somos a Câmara dos Deputados, nós podemos ser um núcleo nacional de estudo legislativo, de escola de legislativo. Isso é uma potência, é algo que existe em germe. Infelizmente, ainda não é explorado como poderia ser. Então, o alunado a gente resolveu. Hoje a gente tem alunos para o nosso mestrado. O segundo desafio da legitimidade nossa, junto à CAPES. A CAPES, ela tem um trabalho sério, ela funciona como comunidades. O professor Fabiano hoje deve fazer parte de várias comissões da CAPES, porque é assim que funciona. Os pares olhando para os pares, e funciona bem, muito bem. E nós podemos hoje, mestrado profissional da Câmara dos Deputados, dizer lá dentro, olha, nós passamos da nota 3 para 4, da 4 para 5, estamos seguindo os trâmites e conseguimos. Aí eu volto à história da área interdisciplinar. Quando a gente mandou nosso processo para a CAPES, a gente imaginava que ia para a área interdisciplinar. Por quê? Porque a gente tinha as nossas 3 linhas de pesquisa olhando para a Câmara, mas dizendo para o mundo, olha, a Câmara é muito mais do que um plenário funcionando. A Câmara tem muito mais coisas para ser entendida e estudada. Quando veio dizendo que a gente ia ser parte da ciência política, isso gerou um certo desconforto entre vários de nós, com medo de perdermos essa nossa identidade, porque, afinal, a gente criou o mestrado da Câmara para atender a Câmara e parceiros da Câmara, e parceiros no sentido lato. Todo cidadão ativo em política que deseja conhecer melhor o legislativo é um parceiro, porque é parceiro da democracia. Mas conseguimos essa segunda frente de legitimidade com a CAPES. Aí chegamos na terceira, que o André já adiantou um pouco, a lida com a burocracia da Câmara. O André narrou esses fenômenos inusitados, e o que eu tenho visto ao longo dos anos, desde o início até hoje, é que está em choque 2 dinâmicas administrativas que até agora não conseguiram se entender. Existe aquela dinâmica da burocracia tradicional, do controle de processos, que a Câmara anda nessa forma de se administrar em todos os lugares. E o nosso mestrado, ele é uma criatura híbrida, com uma certa peculiaridade dentro da instituição. Essa peculiaridade, ela não deve, inclusive, ser extinta, porque ela é a nossa riqueza. O que é um mestrado profissional feito numa instituição que não é uma instituição de ensino? É uma iniciativa que entende a possibilidade de criação e disseminação de conhecimento feito na interação entre teoria e prática. Agora estou acabando. Tá, agora estou acabando. Então, eu vejo que o desafio do nosso mestrado hoje é um trato melhor com a administração da Câmara, mas que isso seja feito não num enquadramento nosso a tudo mais que a Câmara faz. Por quê? O Ricardo é arrogante, ele está querendo ser tratado como bonitinho. Não, é pela natureza das coisas, para que nós preservemos essa riqueza dessa experiência. E a gente precisa interagir com a burocracia nesse sentido, mantendo o vigor
das iniciativas aqui da pós-graduação, que tem alguma série de necessidades e potencialidades, eu acho muito importante as potencialidades, que podem fluir se nós conseguimos abrir determinadas portas. Esse eu acho que é o nosso desafio do momento. Obrigado, Fabiano. Desculpa o excesso dos minutos. Obrigado, Ricardo, pela fala. Eu acho muito bacana o que está acontecendo aqui, porque a gente vai relembrando, reconstituindo os fatos. Eu vou controlar meu tempo também. Me ajude, professor André. 11h47. Mas, enfim, né? As falas trazem as experiências de cada um, as convicções que cada um de nós temos, né? E eu consigo me lembrar, quando ainda na assessoria da Diretoria de Recursos Humanos, tinha reuniões com o professor Rildo, e, na época, o Fábio era o diretor de Recursos Humanos, e o Rildo chegava, eu não sei se essas palavras são dele, professor André, mas ele chegava dizendo que, se a gente não pensasse o legislativo, alguém ia pensar por nós. E assim ele foi convencendo a administração a estruturar um curso de pós-graduação, e depois de algum tempo de vivência... diga. O Rildo me disse uma vez, essa frase deve ser do Afonso Arinos. Mas não achamos. Né? A gente não achou o autor dessa frase, assim como a gente também não sabe a fonte que nos garante que somos o único mestrado em poder legislativo dentro do parlamento. Mas, enquanto ninguém acha, nós vamos confirmar essa questão, né, sem hesitar. Enfim, o professor, né, Rildo, com a sua visão, o professor Rildo era um educador, eu também não sou educador, eu gosto de dar aulas, né? E com essa visão foi convencendo a administração dessa necessidade de um curso de pós-graduação dentro da Câmara, até porque a Câmara já sentia essa necessidade. Nós contratávamos nossos cursos de especialização, e o primeiro foi de gestores, lá com a UNB. E isso começou a acontecer de forma recorrente. E percebemos também, à época, muitas vezes nós contratávamos um curso com a UNB que vinha contratar aqui os nossos servidores para dar aula para o curso que nós contratamos. Então, nós tínhamos essa expertise dentro da casa. Então, por que não fazer um curso de pós-graduação? Esse era um argumento muito forte, eu me lembro dessas reuniões. E o Rildo, dom da oratória, né, convenceu muito facilmente, e o Fábio, uma pessoa muito sensível às questões da administração, topou a ideia, né? E logo depois de um tempo, a pós-graduação, né, teve muito êxito, porque foram diversos cursos, o Sena conhece bem os números. Veio, então, de novo, né, de uma iniciativa de dentro deste grupo, deste corpo, que via a importância da pós-graduação, da formação em nível de pós-graduação. E aí, por que não um mestrado? E o professor André aqui retratou as dificuldades, né? E era difícil a própria CAPES entender como um curso de mestrado aconteceria dentro de uma escola de governo. Então, essa era a primeira dificuldade a transpor, e depois vieram outras, porque quando essas foram sendo deixadas para trás, a própria CAPES tinha suas dificuldades nesse entendimento do que eram mestrados acadêmicos, que era o que existia tradicionalmente. E agora eu começo a ter cursos de pós-graduação dentro de instituições, dentro de casas públicas, com especialidades, com vocações específicas. E como é que eu vou chamar isso? O que se esperar? Né? O professor Braga até falou, poxa, o que a gente tem que falar do egresso? Mas essa é uma reflexão que nós temos que fazer, não há dúvida. É uma burocracia, mas é uma burocracia necessária, porque nós temos que tentar enxergar o impacto, aonde nós queremos, por que nós queremos capacitar, desenvolver servidores em nível de pós-graduação, seja lato, seja stricto sensu. E aí vem um pouco da minha história. Quando eu entrei aqui, na época em que o mestrado se constituía, o professor André e o professor Rildo me convidaram, porque eu estava próximo de defender a minha tese, e as discussões já aconteciam, como o Braga falou,
E eu recebi esse convite, se não me engano, do André e do Rildo para fazer parte desse corpo docente inicial. Não existiam muitos doutores à época, né? Só que o meu doutorado era em sistemas de controle e em engenharia elétrica e com ênfase em engenharia biomédica. Falei, mas, cara, o que eu vou fazer nesse mestrado, né? E ele disse, não, você tem experiência com essa parte de gestão estratégica, você está há muito tempo aí você vai poder contribuir. E assim temos outros casos, como o professor Valério, que é um arquiteto, se perguntava a mesma coisa, ele já me disse isso diversas vezes, o que um arquiteto vai fazer dentro desse curso? E isso começa a bater um pouco com o que o professor Braga falou, a gente imaginava que ia ser interdisciplinar, e nos classificaram como ciência política. E o negócio começou a andar. Como tudo na vida, a gente tem que iniciar, botar o bloco na rua e ver o que vai dar. E, na medida em que o bloco vai andando, a gente vai conhecendo, aprendendo e acertando rumos, né? Bom, quando eu assumi a pós-graduação, eu me lembro, era há 2 semanas do sucupira, do coleta. Sucupira, para mim, até então, era uma árvore, né? Aquela que tem aquele frutinho que você faz chá para a garganta. E não conhecia, e comecei a perceber isso, que, embora sendo professor do mestrado, eu só preenchia o meu currículo Lattes quando o Ricardo Dias me ligava e dizia, olha, vai ter aqui preenchimento de sucupira, do coleta, tem que preencher o Lattes, tem que ser essa semana. Então, vou preencher. E eu só achava que o que interessava no meu Lattes eram os artigos que eu poderia publicar, e os meus artigos eram tudo em engenharia biomédica. Eu falei, meu Deus, né? Aí eu tive aqui esse primeiro contato com o sucupira, né? E enfrentei a fera, e eu falei, nossa, né? Quanta coisa, que mundo é esse? E foi um tempo, né? Então tive que aprender isso, como todos nós que chegarmos lá teremos que aprender isso ali à luz do deadline que se aproximava, né? Da data. Mas achei aquilo muito interessante, porque era uma realidade nova para mim, apesar de ser professor já há algum tempo, né? 2017 foi quando entrei, 2013 foi quando começamos, então já tinha 4 anos. Comecei a perceber que nós, como professores, estamos muito distantes da realidade de quem está lá vivendo a pós-graduação e essas histórias que foram aqui contadas. E achei que a gente tinha que criar mecanismos não sei dizer se é de aproximação, né? Mas pelo menos de conscientização, porque muitas vezes essas mudanças, né, elas até não aproximam, elas afastam, porque a gente tem as nossas convicções. E as nossas convicções, e o mestrado nasceu com uma convicção que o professor Braga colocou aqui, muito bem colocado. O professor André está controlando meu tempo, já não me lembro mais que horas eu comecei. Tem bastante, né? Então, e também numa época em que a CAPES trocava o grupo de coordenadores de área, né? Logo 6 meses depois da minha entrada, já houve a troca dos coordenadores de área, né? A CAPES tem 3 colégios, né? 3 colégios de conhecimento, que é o de Ciências da Vida, Ciências Exatas e o Colégio de Humanidades, onde a área de Ciência Política se enquadra. Então, são diversas áreas, nós somos a área 39, e a cada 4 anos são eleitos coordenadores de área. Eu não me lembro, professor André, se naquela época existiam coordenadores adjuntos, existiam para profissional e acadêmico. Foi depois, foi exatamente na época que eu assumi a pós-graduação que essa própria visão da CAPES passou a existir. Então, além do coordenador de área, que antes tinha, né, uma tendência de olhar para todos os cursos de uma mesma forma, né, com um viés muito acadêmico. Já nessa nova gestão, foi exatamente o oposto. A CAPES já sinalizava com muita veemência que faria diferenciação clara entre o que são programas profissionais e o que são programas acadêmicos. E o que se espera de um programa profissional e de um programa acadêmico. Mas eles só sabiam que queriam dividir isso, mas não sabiam como.
Tanto que a construção dos critérios foi desenvolvida ao longo do tempo. Foi desenvolvida durante o quadriênio. E isso foi até objeto aí de questionamento judicial. A gente recebeu a nota 5, não podia divulgar, porque existia uma liminar que não nos permitia essa divulgação. Felizmente, essa liminar foi derrubada a tempo da gente poder anunciar isso aqui na jornada e poder celebrar. E eu vivi isso tudo. Então, é natural que esse corpo de professores que lá já vinha experimentando um tipo de direcionamento ou de pensamento, resistisse um pouco, ou estranhasse um pouco esse novo pensamento. E a exigência que vem para mestrados profissionais olha muito, com muita atenção, os impactos institucionais. O que é um paradoxo, professor Braga, por quê? Porque a pós-graduação não nasceu do pensamento do gestor maior da casa, ela nasceu do pensamento de alguém que está na base. Mas a quem é permitido pensar e a quem é permitido sugerir e propor, e tanto fez que as coisas aconteceram. E como o Braga colocou aqui no final, o nosso maior desafio é levar essa consciência às instâncias superiores. Esse não é o nosso maior desafio, esse é o nosso desafio permanente. Especialmente numa instituição em que a cada 2 anos nós podemos ter uma nova gestão. Temos certamente uma nova mesa, né? Mas podemos ter novos gestores. E a cada novo gestor que entra, é como se voltássemos à estaca zero. E essa conversa, esse diálogo entre o programa de pós-graduação, as ações de educação do centro de formação, não é só todas as ações de educação, seja em qualquer nível, seja em nível de pós-graduação ou não, seja em nível de extensão, todas elas precisam dialogar com as expectativas da gestão, seja qualquer a gestão. E o papel da Corpus é esse, porque você recebe expectativas daquela instituição que te credencia e te avalia. Você tem expectativas da gestão do locus onde o mestrado está inserido, que é a Câmara dos Deputados. Você tem expectativas do corpo de professores, que tem sua liberdade de cátedra, mas tem que ser ajustada a uma diretriz que é apontada por quem nos credencia, que também deve ser apontada por quem nos mantém. E tem uma expectativa dos alunos. Então, gente, esse casamento de expectativas, para mim, sempre será o grande desafio, não é só o gestor, não. Eu preciso ter condições de alinhar gestores, expectativas da CAPES, professores, alunos, equipe. E eu digo que, né, quem está ali na coordenação, ali é o pivô de todas as expectativas. Né? Eu digo que ali a gente apanha de todos os lados. Ali é onde se apanha muito, se apanha de todos os lados. Então, para mim, o desafio é enxergar esse contexto como um todo e talvez, sim, professor, redesenhar a pós-graduação. Nesse meu período, né, diversas ações impopulares foram mas foram discutidas em colegiado, né? Mas diversas ações impopulares foram colocadas. Por exemplo, né, nós somos questionados como é que os professores entram no corpo docente. Nós entramos no corpo docente porque existia uma necessidade de criação do mestrado. Na época não existiam muitos doutores. Até doutor em engenharia elétrica com especialização em engenharia biomédica podia entrar, entrei. Né? Mas agora não é mais essa realidade. Nós já temos, né, diversos servidores com titulação de doutor que têm interesse em fazer parte. E como é que a gente casa essas expectativas? Então, hoje temos processo seletivo para professores. Um está em andamento. Né? A própria seleção de alunos, a própria requalificação de professores. Quando o professor deve ou não deixar o corpo docente, quando ele deve permanecer
grupo de permanentes ou passar ao grupo de colaboradores, que é uma visão que a CAPES tem, porque a CAPES, quando avalia a nossa produção, e é assim que nós somos avaliados, é assim que o nível 5 é alcançado, a CAPES avalia a produção, mas não só isso, avalia a organização do programa. Né? Engana-se quem achar que, se a gente publicar artigos a um, nós vamos ser nível 5. Não mais, já foi, não mais. Hoje, se você não tem um plano estratégico declarado, se você não tem objetivos alinhados com a instituição, se você não tem critérios de credenciamento e descredenciamento de professores, se você não tem grupos de pesquisas alinhados a metas e projetos e diretrizes da casa. 15, pronto, acabou. Então, pessoal, essa fala inicial, acho que é para dar mesmo essa noção. Eu acho que é muito bom, né, combinar essas visões. Eu quero abrir agora, né, para um debate, para perguntas, para a gente continuar falando dessas coisas e então, repetindo a dinâmica. Né? Deixa eu ver se já tem perguntas aqui no WhatsApp. Opa, temos. Então, toda pergunta que aqui for feita, eu vou pedir, né, aos dois professores, eu também me darei o direito de comentá-las. Messias Queiroz, do ILB, Senado Federal, ex-aluno do mestrado, do CEFO. Messias, obrigado aí pela pergunta. Bom dia, é uma grande satisfação ouvir os professores André, Ricardo e Fabiano, todos do mais alto gabarito. Obrigado, Messias. Gostei dos causos do professor André, sobre o início do CEFO. Muito saborosos, kkk, o seminário está excelente. Tá, não tem pergunta, só um comentário. Obrigado, Messias. Mauro Moura, parabéns aos integrantes da mesa pela atuação que trouxe o mestrado até o status atual. Pergunta: qual é o passo mais relevante a ser dado pelo programa de pós-graduação agora? Então, eu passo inicialmente essa pergunta ao professor André, depois ao professor Braga, e depois faço também meus comentários. Obrigado, Mauro. Bom, aí, como o Fabiano colocou, são sempre discussões que têm que ser orgânicas e têm que ser no âmbito dos pares. Né? O colegiado, o Ricardo destacou isso, a CAPES funciona muito com isso. A CAPES nos dá muita autonomia, porque ela acredita assim, são doutores que vão saber cuidar de si. Né? Então, eu posso dar uma resposta pessoal, né? Assim, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, tem dois passos. Um passo é o passo de tentar ampliar o mestrado para realmente alcançar os outros legislativos. Como o Ricardo falou, se a CAPES voltar atrás e permitir novamente o remoto, né, isso pode facilitar bastante, mas há outras formas, mesmo sem o remoto, há formas de dispensar isso. Acho que seria um passo importante, até do ponto de vista social, alcançarmos os legislativos estaduais. O passo do doutorado, assim, no mundo acadêmico, do qual eu vim, quando você constitui uma pós-graduação em estrito sensu, você já constitui pensando no doutorado. Por quê? É muito caro constituir uma pós-graduação na instituição universitária, porque você tem que ter professores em tempo integral. Professor em tempo integral, o que significa isso? Significa que ele tem que ter uma carga que ele não dá aula, é uma carga que ele pesquisa. E, normalmente, as instituições pagam o professor por hora aula, é o chamado professor horista. Eu vou lá, só pago a hora que ele deu, embutido nisso tem lá a preparação e tudo, mas, enfim, é o valor da hora aula. Então, você ter professor de tempo integral é caro. Agora, quando você já tem um investimento para o mestrado, o doutorado vem naturalmente, porque ele não significa nenhum acréscimo de custo. O doutorado ele tem uma disciplina ou duas a mais que os próprios professores dão, que são disciplinas específicas dele, de metodologia, enfim. E a Câmara tem a vantagem desse custo do professor tempo integral já está absorvido, porque somos todos servidores, e uma vez que instalamos, eu sou meio ousado, eu diria assim, o doutorado seria um passo importante também. O André é um dos melhores amigos que eu tenho, mas eu gosto de discordar dele em parte. Eu não me animo com a ideia do doutorado. Eu acho que o doutorado vai exigir algumas novidades e o que ele vai produzir
eu não consigo achar que vai ser tão relevante quanto o outro lado que eu gostaria de ir, que é, agora eu concordo com o meu amigo, é expandir o alunado. Em algum momento no passado, eu conversei com o Roberto, professor Roberto, com o professor Antônio Barros, e a gente chegou a ter um pequeno projeto piloto de como seriam disciplinas concentradas em janeiro, em julho, porque era uma alternativa para atrair público externo. Eu me encanto muito com a ideia da Câmara ser um núcleo na rede de conhecimento dos legislativos. Existe a UNALE, a União Nacional dos Legislativos Estaduais. Eu acho que eles têm acordo conosco, poderia ser um parceiro a ser ativado, e isso poderia se resolver, mesmo que não viesse o ensino remoto, com essa lógica de disciplinas concentradas. Porque é bem possível, você poderia exigir que um aluno de outro estado, do Mato Grosso não é tão longe, mas vamos pegar lá de Roraima, viesse aqui para Brasília e passasse uma quinzena de dias é redundante, né? Uma quinzena em janeiro, uma quinzena em julho, e com isso ele faria 3, 4 disciplinas. Precisaria que os professores tivessem essa disponibilidade e organizassem o curso para a modalidade intensiva, o que é possível, ainda mais hoje que aprendemos a fazer uma série de atividades online, mas que seria possível exigindo certos tipos de trabalho de preparação para essas aulas. Eu colocaria as energias nessa ideia. Isso eu acho que teria um rendimento institucional maior. Bom, eu também acho que o doutorado é um passo maior. Não sei, professor André, se nós conseguiríamos com a mesma estrutura que temos. Acho que temos que ter uma estrutura ampliada. É uma nova gestão, ainda que eu possa, né, aproveitar parte do corpo docente para um e para outro, eu vejo um passo grande nessa questão do doutorado. E as dificuldades não vão deixar de existir. As dificuldades que já existem para o mestrado, elas vão provavelmente duplicar ou triplicar se abrirmos um doutorado. Dificuldades de toda ordem, dificuldades administrativas. E gostaria sim, mas não me sinto hoje tranquilo para iniciar um programa de doutorado. Eu concordo com a questão da ampliação. Nós tivemos uma experiência muito fantástica no período da pandemia, em que o CNE, o Conselho Nacional de Estudantil, não me lembro, por instrução normativa, autorizou que os cursos de pós-graduação fizessem as aulas remotas, por ocasião da pandemia. Não foi revogado ainda, nós até poderíamos fazer, mas já existe a determinação. Posso só fazer um parênteses? Porque a educação à distância, a CAP sempre foi muito refratária, porque tem a modalidade que eles falam assíncrona, né? De educação à distância, que as pessoas colocam material, fazem. A pandemia forçou o síncrono. Isso, aí a CAPES foi mais... Eu ia chegar nesse ponto, né? A CAPES nos autorizou as aulas remotas, que é diferente da educação à distância, porque o passo da educação à distância também não é simples. O passo da educação à distância é uma nova APCN. A APCN é aquela apresentação de propostas de novos cursos, que os professores comentaram aqui no início. É um processo rigorosíssimo, é um processo difícil, é um processo que te toma um ano inteiro para a criação. E é um outro programa, é uma outra avaliação, é uma outra gestão. Então, o que eu gostaria é que nós pudéssemos, né, ter, a partir da experiência da pandemia,
continuar ofertando disciplinas na modalidade remota, síncrona, porque isso se refletiu na procura de alunos especiais. Nós tivemos alunos especiais em número de 200 e pouco no último semestre aí em que fizemos aulas remotas, de todos os lugares do Brasil. Não vou lembrar aqui, mas uns 20% de fora do DF, né, 20% ou 30% de fora do DF, que jamais teriam condição de fazer o curso aqui se fosse presencial. E agora voltamos ao presencial e esse reflexo foi imediato. De 200, de 160, de 190, etc., caímos para 90 especiais. Ainda é muito bom, né? A procura é muito grande, mas essa ampliação, né, essa transpor fronteiras, a gente fechou de novo. Conseguiríamos com educação à distância, mas é um novo programa. É um novo programa e eu também acho que seria talvez um passo antes do mestrado, talvez primeiro um EAD em lato sensu e depois um no estricto, mas um passo difícil de ser dado também, tá? Porque o EAD requer uma estrutura ampla, requer os polos, requer diversas coisas que como o professor André bem ressaltou, é bem diferente do ensino síncrono remoto que nós podíamos até então oferecer. Agora não podemos. Mas vamos, e eu me lembro desse projeto, e me lembro que você levou isso ao colegiado. E não tivemos muitos professores aderindo, tivemos alguns, e aí tivemos problema, né? Porque são sempre os mesmos. Entendeu? E aí nós vamos ter aquele problema, né? Os professores têm uma limitação para dar aula. 120 horas, acima das 120 horas pode ser estendida, mas é uma interpretação, né, do gestor que faz a autorização dessa extensão. Então, acho sim que nós temos que trabalhar na expansão do nosso alunado e a pandemia nos deu uma lição que eu achei muito proveitosa. Fábio Liberal é nosso aluno, mestrando aqui do CEFOR, e é servidor do Senado Federal. Gostaria que os professores comentassem sobre os desafios que provavelmente se apresentam ao programa de pós-graduação com relação às especificidades de um curso se tratar de um mestrado profissional. Aproveito para cumprimentá-los por seu intermédio, a toda a comunidade do CEFOR, pela celebração dos 10 anos do mestrado e o reconhecimento da excelência do curso com a nota 5. Parabéns. Então, professor André. Vou aproveitar até para retomar uma dúvida do Fabiano. Eu e o Sena, quando o mestrado nasceu, foi a gente que fez essa pesquisa, né? Foi uma pesquisa formal, no sentido assim, não mandamos um censo para todo mundo e todo mundo respondeu, mas fizemos uma pesquisa bem ampla de cursos. Você tem experiências assim, você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma universidade em Washington, American University, que tem uma parceria com o Congresso americano e que tem um curso para o Congresso americano. Então, assim, como se fosse a UNB tendo um curso aqui. Agora, na forma que nós temos aqui, um curso da própria Câmara, nosso diploma, sei lá, Câmara, credenciado pelo órgão correspondente, que é o Ministério da Educação. Nos Estados Unidos tem lá uma secretaria, Canadá, enfim, até onde nós levantamos, somos os únicos, né? Mas, perdão, que bom. Isso, quando nós criamos, isso despertou muito interesse. E assim, nós recebemos visitas aqui das principais instituições do mundo. Tipo, professores de Oxford, professores da Sorbonne, professores de Harvard, professores da Duke, assim, principais tops instituições do mundo. Por conta, não só que a gente é bonito, não, é por conta de termos um acesso privilegiado a uma realidade que desperta muito interesse, que é o poder legislativo. Então, nós temos acesso. Né? Temos acesso aos parlamentares, temos acesso aos dados, temos acesso ao cotidiano. Então, esse acesso privilegiado despertou muito e desperta muito interesse, né? Então, eu não estou fugindo da pergunta, não, que eu estou dizendo assim, para mudar um pouquinho o enfoque, um dos grandes desafios, aí retomando o Afonso Arinos, que não achamos, mas existe, o Hildo me mostrou essa frase dele uma vez, em algum lugar.
o legislativo tem que pensar a si mesmo. Como o legislativo pensa a si mesmo? Ele pensa a si mesmo, o deputado fazendo uma reunião e pensando no que ele está pensando no legislativo. Agora, de forma mais sistemática, científica, para o legislativo pensar a si mesmo é pensar via ciência. E aí o programa de pós-graduação, estrito sensu particularmente, que o lato sensu não tem essa preocupação tão assim pronunciada, mas no estrito sensu é exatamente isso, é ciência, fazer ciência. Cada dissertação que é feita aqui é um pedacinho de ciência que é feito aqui, que é pensar o legislativo. A pergunta do Fábio, mandar um abraço para ele. Eu acho, Fábio, que o desafio maior do nosso mestrado profissional, isso não é só da minha cabeça, foi uma coisa discutida em várias ocasiões, reuniões de colegiado, quando a gente estava fazendo regimento, norma, é a questão do trabalho final. Nós ainda fazemos dissertações de mestrado, que é o que o mestrado acadêmico faz. A dissertação de mestrado tem seu valor, claro, ela é uma peça de reflexão daquele pesquisador que está se formando ali, mas a gente sabe que pode estender essa versão final de trabalho para outras formas. Isso tem acontecido. Creio até que o professor Fabiano já orientou trabalhos nesse sentido, o professor Roberto Miranda, e eu acho esse um desafio, porque isso poderia atender demandas mais diretas de alguns alunos. Lógico que não são todos, mas de alguns. E o outro lado, que é muito bom ser um mestrado profissional, é o que o André colocou, nós temos acesso ao objeto de estudo. Então, as nossas aulas ficam muito animadas, porque todo mundo sabe do caos, as pessoas que vêm para a sala de aula, elas gostam daquele assunto, porque nós temos aqui na Câmara 12 mil servidores, no Senado, não sei, uns 8 mil. Eles vêm aqui para a sala de aula, aquele pequeno grupo que está interessado, quer saber. Isso é muito bom, anima muito, enriquece as aulas. Então, esse aspecto do profissional, para nós, é um privilégio. Eu concordo com os professores e acho, sim, que nós temos que percorrer aí esse caminho de desbravar novas entregas. Não é um processo fácil, acho que o Eduardo, se estiver nos ouvindo, Eduardo Melo, aluno egresso nosso aqui, foi um dos primeiros a apresentar um software. Dentre as possibilidades de entrega, o software é uma delas. E, lógico, o software tem que vir acompanhado de um relatório técnico. Mas, quando a gente leva isso para as bancas, os próprios membros de banca, não têm esse hábito do profissional. Eles avaliam o relatório, muitas vezes, como uma dissertação, e cobram como se fosse uma dissertação. E o Eduardo, até hoje, me diz, você me enganou, né, cara? Você disse que vai fazer um software. Eu fiz uma dissertação e um software. Eu falei, é verdade. É um relatório técnico, quase beirou a dissertação. Mas algumas iniciativas estão surgindo, isso é bom. O professor André, se não me engano, está orientando agora, vai defender um aluno que está comentando o regimento, é isso, professor? É um regimento comentado de uma Câmara Municipal, bastante interessante. É um produto diferente, o professor André está inaugurando com esse, orientando essa modalidade, depois o professor André vai nos ajudar a registrar essa experiência e documentar essa experiência para que outros alunos também possam fazer a mesma coisa. Esses dias, um aluno da Cristiane Brum, junto com ela, me procurou e disse, professora, eu queria fazer um material didático, assim, 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 assado. Eu falei, material didático é uma coisa legal, está previsto, mas a gente não sabe como fazer isso, né, em nível de pós-graduação stricto sensu, nós vamos ter que construir. Então, vocês dois serão desbravadores disso, eu incentivo, vão em frente, vamos construir junto, vamos levar as discussões ao colegiado e colocar mais essa possibilidade, que eu também acho importante. E sim, eu acho que isso vai trazer mais impactos, vai trazer mais visibilidade, vai trazer uma percepção de que as coisas que são feitas aqui têm realmente impacto na instituição. E eu acho que,
com isso, a gente vai naquele outro desafio maior que você colocou, como chegar, né, às instâncias superiores. O professor André bem ressaltou, nós temos que pensar, mas esse foi um pensamento, de novo, ele surgiu daqui, de um grupo. Para ele ecoar, né, essas coisas precisam acontecer, e cada vez que novas pessoas ocuparem os cargos de gestão, nós, mais uma vez, vamos ter que voltar ao discurso e fazer ecoar de novo até que isso seja uma cultura definitiva. Bom, vamos para frente. Tinha mais a falar, mas vamos para frente. Olha só. Ricardo Sena está ali sentado. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Parabéns aos componentes da mesa pelas interessantíssimas histórias de formação do nosso programa, além das questões burocráticas que são fundamentais. Que caminhos vocês acham que o programa de pós-graduação da Câmara deve seguir numa perspectiva de médio prazo? Professor André. Acho que respondemos um pouco, né, Sena? Como eu também não tenho estado assim tão no cotidiano, eu fico me perguntando do lato sensu, né? Assim, o mestrado acho que está bem encaminhado. O lato, no médio prazo, talvez reestruturar essa articulação do lato e ver, né, as possibilidades. Eu vou responder essa do lato. Professor Braga. Sena, eu acho que eu sou meio monomaníaco. Eu ficaria com essa questão de tentar expandir o alunado aí do mestrado. Talvez uma frente, esses acordos com instituições, com órgãos públicos, pode vir por meio de eventos. Por exemplo, a gente já teve contatos, quando era o André coordenador, com a ABRIG, Associação Brasileira dos Profissionais de Relações Governamentais. O nome não é exatamente esse, mas a ideia é essa. Sabe, poderia ser uma possibilidade. Você faz um evento com eles, agrega os profissionais de lá, que têm uma experiência específica, só que eles trabalham cotidianamente com fatos aqui do Legislativo, um evento de troca de informações, troca de ideias, que pode repercutir, no final, num acordo em que a Câmara também se beneficie, mesmo materialmente, financeiramente, com alguma possibilidade deles, custear publicações, custear uma plataforma para alguma coisa. E você abre um público de centenas de pessoas que vão nos ver de forma diferente. Então, a minha monomania seria essa aí, para um curto, médio e longo prazo. Talvez eu pense em alguma outra coisa, mas essa é a minha resposta aqui para você. Bom, Sena, a gente tem conversado muito lá na Copos, né? Acho que você conhece minhas respostas. Mas nós temos hoje, eu acho que o nosso maior desafio está em conseguir abraçar tudo que nós podemos fazer. Nós temos hoje diversas parcerias. Nós temos parcerias com a Frente Nacional de Prefeitos, que quer estudar para os municípios a formulação, a avaliação de políticas públicas para municípios. Já nos procuraram diversas vezes. Nós temos a parceria com a Associação dos Legislativos do Brasil. Nós temos diversas parcerias. E mesmo esse processo de parcerias é um processo que está sendo revisado, porque muitas vezes as parcerias vêm no sentido de... vêm com esse olho, né, para o nosso mestrado, mas as contrapartidas não são tão adequadas, e então nós estamos revendo uma série de parcerias para que essa construção seja benéfica para todas as instituições, para os parceiros de uma forma geral, né? Então, isso tudo está sendo reconstruído. Mas abrir essas frentes, abrir frentes de pesquisa para trabalhar, por exemplo, com a Frente Nacional de Prefeitos, que tem até dinheiro disso aqui. A gente tem, pessoal, mas não adianta ficar muito animado. A gente tem um acordo de cooperação técnica com a Universidade de Salamanca. E a gente não consegue iniciar ações. Então, parcerias a gente tem muitas e boas. Mas que tipo de ações a gente pode começar a construir? Já levei isso ao colegiado. Que tipo de ações a gente pode começar a construir
como construir, que braços, que tempo a gente tem, que força a gente tem para isso. Eu acho que esse é o maior desafio, se reencontrar nas possibilidades que existem aí. E quanto à especialização? Especialização, quando eu entrei na Copos, estavam rodando lá uns 2 cursos de especialização. E eu me lembro que um deles era o MBA em gestão, e que o Mauro, na época, à frente do DETEC, colocou lá pelo menos umas 15 pessoas, não me lembro, e tinha um outro curso, Parlamento e Direito, alguma coisa assim. E quando esses cursos acabaram, né, o Sena falou, a gente tem que fazer um outro. Eu falei, por que a gente tem que fazer um outro? Não, porque a gente sempre faz. Eu falei, mas espera aí, qual é o público? Qual é a demanda? Quem está pedindo? Quem está solicitando? A administração está solicitando? Não sei. Né? E, junto disso, foram aparecendo outras possibilidades de parceria. Parcerias, o ILANUD, que eu já não lembro nem o que é. O ILANUD é um órgão da ONU que está aqui focado nas questões latino-americanas. Existia uma intenção de construir uma universidade da ONU aqui em Brasília, e eles propuseram, vieram à Câmara, vieram ao Senado e ao TCU, para fazer um curso em parceria, com a finalidade de trazer daquilo uma experiência, um piloto para a constituição da Universidade da ONU, aqui em Brasília. Não foi adiante porque as coisas, né, mudam as gestões, mudam os gestores, mudam as pessoas, e os projetos vão morrendo ao longo do caminho, porque os novos gestores vão vendo de forma diferente. Mas fizemos diversas parcerias com o ILB e com o TCU, em curso de avaliação de políticas públicas, curso de orçamento, enfim. Aí eu disse, olha, cara, vamos fazer as parcerias, porque a gente já está com muita dificuldade de tocar o mestrado, tocar 2 coisas juntas é diferente. Mas vamos pensar a especialização numa forma de oferta contínua, naquilo que a gente tem por vocação. Qual é a nossa vocação? Nossa vocação é o processo legislativo, é o poder legislativo. E, na medida do possível, né, oferecer uma pós-graduação, uma especialização, que também faça uso dos recursos que a gente já está despendendo, porque nós estamos, sim, sendo cobrados pela eficiência e pela utilização dos recursos. Um curso de especialização, lato sensu, é caro. E quando a gente abre um curso e você não consegue formar uma turma, e isso aconteceu algumas vezes, de a gente não conseguir preencher todas as vagas, acende um alerta. E o alerta é comum. Nós fizemos a estatística aí. Nós temos, só nos servidores efetivos, mais de 80% com curso de especialização e um bom percentual com 2 especializações. Então, é natural que a procura seja diferente. Mas, se nós conseguirmos, essa é a minha visão, né? Já discuti algumas vezes no colegiado, estamos montando uma outra proposta de oferecer continuamente um curso lato sensu, que faça uso dos recursos já oferecidos pelo mestrado, dos cursos de extensão que nós já temos aqui, que são de excelência, cursos em processo legislativo que nós já temos aqui, apenas adequando esses conteúdos para atender aos critérios do MEC, nós podemos fazer isso de forma contínua. Entendeu? No mesmo tempo que eu estou dando uma disciplina do mestrado, eu estou possibilitando que aquele aluno possa se certificar com uma especialização em poder legislativo, cumprindo lá um determinado conjunto de requisitos. Então, essa é uma proposta que já está em construção desde 2018. A cada nova gestão a gente volta com a proposta, mas eu acho que ela tem uma viabilidade porque ela traz na sua raiz ali a nossa vocação principal, que é o poder legislativo, e o princípio da eficiência é obedecido na medida que a gente já faz uso de recursos que já estamos oferecendo. E com qualidade. Com qualidade. Nossos cursos em processo legislativo aqui de extensão são muito, muito bem avaliados. Lógico, teríamos que ter ali uma avaliação, alguma coisa diferente,
mas que daria para compor. E aí nós concentraríamos nisso e faríamos especialização em auditoria lá com o TCU e outras coisas nos outros órgãos que, por vocação, já oferecem seus cursos de especialização. Bom, essa pergunta foi do Fábio, né? Do Fábio não, do Sena. Você já sabia, nem sei porque que eu te respondi com tanto tempo. Tem uma última, meio-dia e 31, eu acho que Ricardo Dias, eu não vou deixar de fazer a pergunta do Ricardo Dias, como já bem apontado, também é um dos fundadores lá da pós-graduação. Ele, o Sena, diante da experiência da metodologia à distância utilizada durante a pandemia, quais as expectativas da Corpus quanto à implementação no futuro? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, professor André? Mas gostaria de comentar algo mais. Acho que é exatamente. Não tem muito. Como o Fabiano colocou, a opção de criar um programa novo é muito trabalhosa. Pode ter um resultado muito interessante. O Senado tinha uma rede, inclusive com satélites e tudo, de oferecer como polos as assembleias. O Senado nunca conseguiu assim, efetivamente mobilizar isso. Ele tinha a rede, enfim, mas você precisa desse investimento, né? E acho que é um pensamento que precisa amadurecer. O remoto, ficamos na dependência da CAPES. A portaria, se não me engano, a portaria venceu e a CAPES não renovou. Ela foi renovando, mas a última que venceu não renovou. Mas esse remoto síncrono, bastaria a CAPES falar, deixo, né? Mas estamos esperando ver o que ela vai fazer. Dias, eu acho que eu só te falaria sobre a questão do professor. Dar aula para uma turma presencial é uma coisa, uma turma ali síncrona no computador é outra, e uma híbrida deve ser uma outra coisa. Eu nunca tive essa experiência. Exigiria uma certa adaptação dos professores e alguma mudança de plano de curso para exigir uma amarração mais próxima do aluno às atividades, que acaba que no presencial isso é feito por inércia. Eu concordo com o que foi falado, não tenho muito mais a acrescentar. Um EAD, sim, é uma coisa nova, um esforço grande, acho que a gente deve perseguir, não sei se está no momento. E tem isso que o Braga acabou de falar, nem todo professor tem essa vocação para, né, especialmente um curso com a natureza do nosso, que o contato é muito importante. Enfim, né, acho que tem que ser pensado com calma, mas tem que ser perseguido também, com certeza. Pessoal, nosso tempo já avançou um pouco, 4 minutos. Eu queria dizer que fiquei muito feliz com a presença do professor André, do professor Ricardo Braga, e com tudo que foi dito aqui, eu acho que foi bastante esclarecedor. E obrigado pelas perguntas, obrigado pela presença, por todos vocês que nos assistiram, quero agradecer muito. Palavras finais, professor André? Nossa, muito obrigado a todos, foi uma alegria. Professor Braga? Também queria agradecer a todos e eu reforço a importância desses debates. Acho isso importante, essa disseminação de ideias. 20 segundos. No painel passado, eles estavam falando de democracia, eu lembrei muito do Tocqueville. Tocqueville nunca estudou um sistema político democrático, ele estudou uma sociedade democrática. E isso que nós precisamos enfatizar. Nós somos uma pequeno cisco nesse grande circo humano que precisa se democratizar, e isso que a gente faz aqui é nesse sentido, e é bom. Então, pessoal, muito obrigado. Acho que todos saímos daqui melhor do que entramos. A conversa foi boa. Eu agradeço mais uma vez pela presença de todos, dando por encerrada, então, esta mesa. Tem a foto, eu vou passar agora aqui os certificados à mão dos professores e assim encerramos, então, com bastante satisfação esse bate-papo aqui que tivemos hoje de manhã. Obrigado e até uma próxima.